Olá, boa tarde. Meu grupo é composto por Endilara de Oliveira Santos, Flávia Brandão dos Santos e Lueli Ramos Pereira Silva. Nós iremos fazer uma breve comparação dos sistemas tegumentares dos animais selvagens. É um conteúdo de competência da disciplina de Anatomia dos Animais Domésticos 1, docente Sanderli Souza Mascarenhas. Boa tarde, meu nome é Lueli e eu vou falar um pouco sobre o sistema tegumentar dos alces e dos caribus. Ambos são mamíferos, pertencentes da família dos cervídeos, e eles se distinguem por conta das suas galhadas, principalmente os alces, que têm uma peculiaridade nas suas galhadas, que possuem formato de taças. Eles se encontram em regiões onde o inverno é rigoroso, e isso vai refletir na sua anatomia. Os chifres desses animais possuem peculiaridades, onde eles são derivados ósseos da derme, não possuem nenhuma cobertura epidérmica, a não ser quando eles estão nascendo, né? Os chifres estão nascendo, vão possuir uma cobertura de uma pele com aspecto aveludado, bastante vascularizada e bastante sensível. E essa pele, quando esses animais estão em época de acasalamento, devido ao alto índice de testosterona, ela vai cair, deixando os chifres mais rígidos. E logo após a temporada de acasalamento, como não haverá mais vascularização dessas estruturas, essa estrutura vai se enfraquecer e cair. É por isso que esses animais eles trocam de chifre todos os anos. Os chifres dos caribus não é diferente. A única peculiaridade é que as fêmeas elas também vão possuir esses chifres. A pele ela precisa ser bastante espessa e extremamente isolante por conta do ambiente em que eles vivem. E, consequentemente, essa pele é bastante procurada para a caça. E esses animais sofrem bastante com a caça por conta dos seus chifres e da sua pele. Os cascos desses animais não se diferem dos nossos animais domésticos que a gente está acostumado a ver. São cascos bastante rígidos, bastante queratinizados, maciços, pois eles possuem a função ali de proteger esses tecidos subjacentes, já que estão em contato constante com o solo. Né? Então, eles precisam ser estruturas bastante rígidas e bastante maciças. Oi, meu nome é Flávia e hoje eu vou falar um pouco sobre o tegumento da girafa e dos rinocerontes. As girafas elas vão apresentar cornos que são diferentes de chifres, porque são estruturas não ramificadas e permanentes. No caso da girafa, eles são chamados de ossicones. São cornos revestidos por pele e pelo. Elas não têm origem no osso frontal, mas sim de um osso separado que posteriormente, com o desenvolvimento do animal, esse osso se infunde, quando podemos ver nessa imagem. No caso da pelagem da girafa, eles vão apresentar um padrão característico, sendo possível distinguir diversas manchas em tons diferentes de marrom. Esses padrões de mancha funcionam como uma impressão digital desses animais. Cada um vai apresentar um padrão diferente. A coloração da girafa é importante para o processo de camuflagem dela. É válido destacar que, dependendo da saúde do animal e até mesmo da estação do ano, a cor dessa pelagem pode mudar. No caso do casco da girafa, assemelham-se aos cascos dos bovinos. Eles vão apresentar na sua falange distais um casco rígido que permite que esses animais andem em diversas distâncias, sem machucar o pé. No caso dos rinocerontes, eles também vão apresentar cornos, que vão diferenciar quanto às espécies. No caso dos rinocerontes, eles são de origem dérmicas e eles não nascem do osso frontal, mas sim do osso nasal. Nessa idade, podemos ver que os rinocerontes indianos vão apresentar apenas um único corno, já os rinocerontes brancos vão apresentar dois cornos que podem chegar até 1 metro de altura. Nessa imagem, podemos ver as diferenças dos cornos dos rinocerontes. Um problema muito destacado sobre os rinocerontes é a ameaça dele a respeito desses cornos, que são retirados para fazer medicamentos sem nenhum teste aprovado e também utilizados para fazer joias. No caso da pelagem dos rinocerontes, eles possuem uma pele grossa e resistente, mas é sensível à queimadura e à picada de inseto. Como uma medida de proteção, eles tomam banhos de lamas, que funcionam como se fosse uma segunda pele para proteger esses animais. No caso dos rinocerontes da Sumatra, são os únicos que vão possuir pelos. Eles também vão apresentar 2 dobras subcutâneas ao redor da pele, como podemos ver nessa imagem. A respeito do casco nos rinocerontes, eles vão apresentar 3 dígitos que nas pontas apresentam esses cascos, que também tem a mesma função de proteger os pés desses animais. Olá, meu nome é Indilara e eu vou falar um pouco sobre o tegumento comum e o anexo da pele do veado. A sua principal característica são seus chifres, que são derivados ósseos da derme, que crescem a partir de suportes ósseos localizados nas laterais do osso frontal. A queratina se funde com o osso e junto a ele cresce também uma camada de pele rica em vasos sanguíneos e terminações nervosas, chamada de veludo.
Quando o chifre chega ao seu tamanho máximo, a circulação do veludo é interrompida, causando a sua morte. Consequentemente, as estruturas responsáveis por fixar esse chifre na cabeça são descalcificadas, causando a sua queda. Caem geralmente no final do outono ou início do inverno, e voltam a nascer na primavera. A pelagem do veado varia de acordo com a estação. Apresenta uma coloração parda ou castanha no verão, e no inverno geralmente um tom acinzentado. Algumas espécies também, como a chital, apresentam algumas manchinhas brancas, ambas as características responsáveis pela camuflagem no meio ambiente. Os veados são animais ungulados artiodáctilos, ou seja, eles possuem um número par de dedos no casco e apoiam o peso do seu corpo sobre o solo nas últimas falanges dos dedos centrais, que são revestidas e protegidas por um estojo córneo denominado de casco, que é formado pela queratinização do epitélio sobre uma derme modificada. No interior desses cascos apresentam coxins digitais, responsáveis pela absorção de choque quando o membro do animal entra em contato com o solo. As glândulas sudoríparas desse animal se apresentam aqui na região nasolabial e na região da ranilha, no casco. Os camelos apresentam uma pelagem espessa responsáveis pela manutenção da temperatura corporal, geralmente numa cor marrom escura com alguns pontos pretos, e ocorre a mudança de pelo sazonalmente no verão para uma marrom mais clara, responsável por refletir a radiação solar e evitar queimaduras na pele. O camelo também é um animal ungulado artiodáctilo, porém ele possui os dedos um pouco mais separados para evitar que o casco se afunde na areia. Eles também possuem bastante pelo nas orelhas, os cílios mais grossos e a capacidade das narinas de se fecharem sozinhas, para proteger esses locais da entrada de areia. E os seus lábios são um pouco mais grossos para facilitar a ingestão de plantas espinhosas no deserto. Tivemos como referências inicialmente um PDF sobre tegumento comum, que teve como fonte essas 4 primeiras referências. A primeira, análise da estrutura dos vertebrados, Short Data, vertebrados, anatomia comparativa, a vida dos vertebrados, anatomia funcional dos vertebrados, o livro DICE, Tratado de Anatomia, e um artigo do site Biologia Resumida, qual a diferença entre chifre e corno. Agradecemos a todos pela atenção e até a próxima.